Você pode continuar de pé mais um instante, só para nós orarmos mais uma vez. Pastor Mateus, é uma honra para mim estar aqui. Lucas, Douglas, sim, tem dessa não, pode me chamar na quinta, na terça. Falaram que tem um profeta na cidade aí, Bruno Mars, que atrapalhou o trânsito inteiro de todo mundo. Mais ou menos, né? Muito obrigado. Fica de pé e vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Entregue a Deus aí aquilo que está no seu coração. É óbvio que Ele já conhece o que você tem passado. Ele conhece quem você é, mas Ele quer ouvir de você. Ele se deleita em te escutar. Então peça a Deus, entregue o seu coração a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Seu nome por essa noite. Deus, obrigado porque nós acordamos hoje. Obrigado, Pai, porque uma bala perdida não nos atravessou hoje, Pai. Obrigado porque a gente está vivo, porque a gente tem pernas aqui para andar, porque hoje teve comida nas nossas mesas. Muito obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela comunhão. Obrigado, Deus, porque a gente não foi ali atropelado sem querer ou qualquer coisa desse sentido. É tudo graça, Pai. Tudo é graça da parte do Senhor. Mas nós agradecemos principalmente pelo presente que o Senhor nos deu, a sua própria presença, o Senhor Jesus. Sem o Senhor nós não somos nada, não somos ninguém. Dependemos completamente de Ti. Eu te peço, Deus, transforma-nos nessa noite, que saiamos daqui transformados, renovados, cheios da Sua presença, livres de todo mal. Se alguém entrou aqui abatido, doente, cansado, que saia curado nessa noite, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, te agradecemos, te louvamos, pedimos que o Senhor use a minha boca, a Sua palavra, e que haja nessa noite poder e transformação, que o Seu reino avance em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui. Me sinto em casa aqui de verdade. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. Lá no verso 14, nós vamos andar um pouquinho aí em Efésios hoje, e eu gostaria de te convidar a abrir lá em Efésios 3, no verso 14. Você achou? Efésios 3, 14. Está escrito assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Pode manter sua Bíblia aberta. Nós acabamos de ler esse texto de Efésios, no capítulo 3. E eu gostaria de te lembrar que o livro de Efésios, essa carta, talvez a carta magna, escrita pelo apóstolo Paulo, considerada por tantos como uma das cartas mais importantes escritas por ele,
de uma forma tão poderosa, tão linda. Eu queria te lembrar que esse texto, esse livro escrito à igreja que está em Éfeso, ele é dividido ao meio. É claro, nós temos aqui capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Mas eu chamo a sua atenção porque bem ali onde nós lemos, bem no finalzinho de onde nós lemos, está ali uma primeira divisão que o apóstolo Paulo faz, porque do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está apresentando à igreja e ao povo de Deus, à igreja de Éfeso, aquilo que nós podemos chamar de a ortodoxia. Ele está apresentando ali desde o capítulo 1, 2 e 3, aquilo que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, fez por nós. E do capítulo 4 até o capítulo 6, ele fala aquilo que nós, tendo em vista aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, aquilo que nós fazemos a partir disso. Amém? Amém. E existem duas orações aqui nessa carta. As orações estão aqui presentes no capítulo 3, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está orando, e também lá no capítulo 1. E essa oração do capítulo 3, ela marca exatamente essa mudança, esse passar do capítulo 1, 2 e 3 para o 4, 5 e 6. E eu queria chamar a sua atenção porque essa primeira parte que nós lemos aqui, Efésios 3, 14, está escrito, Paulo está orando e dizendo, na verdade ele está dizendo para poder orar, por essa razão ajoelho-me, ou me coloco de joelhos diante do Pai. E você deve se perguntar, beleza, mas por que razão Paulo estava então se ajoelhando? E a resposta é, por tudo aquilo que ele havia apresentado no capítulo 1, 2 e 3. E eu queria chamar a sua atenção, porque os judeus naquela época, quando eles tinham algo importante pelo qual orar, eles ficavam de pé, levantavam as suas mãos. Mas quando eles tinham algo de extrema importância, algo que assim era muito importante para eles, do qual eles precisavam de uma ação grande da parte de Deus, eles se colocavam de joelhos. Por isso Paulo está dizendo, o motivo pelo qual eu vou orar agora é um motivo grande e forte. E ele diz, por essa razão. E eu queria elencar com você aqui algumas das razões pelas quais o apóstolo Paulo está se colocando de joelhos para orar pelo povo de Éfeso, ali da cidade. Volte comigo aí, 2 capítulos, lá no capítulo 1, no verso 3. Está escrito assim, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O primeiro motivo aqui, talvez, pelo qual o apóstolo Paulo está se colocando de joelhos, no capítulo 3, para pedir que o Espírito atue, ou para que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer, porque no capítulo 1 Ele apresentou para nós uma verdade espiritual enorme. E essa verdade espiritual é que, em Cristo Jesus, todos nós que o recebemos, fomos já abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando Cristo Jesus veio na plenitude nos tempos e morreu em seu favor, Ele conquistou para todo o seu povo espalhado por todo o mundo, asiáticos, ibéricos, americanos, sul-americanos, africanos. Ele conquistou para todos aqueles que o seu sangue alcançaria todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Uma boa notícia aqui para você, se você está
em Cristo Jesus, se você o recebeu, você não é uma pessoinha qualquer, você é rico em Deus. Você pode estar passando dificuldade, passando por luta, por dor, por problemas dos mais severos possíveis. Você, se está em Cristo Jesus, é infinitamente mais abençoado do que qualquer milionário, qualquer ator, qualquer gente famosa, mesmo que a sua situação aqui na terra esteja muito difícil. Jesus conquistou através do seu sangue, para mim e para você, bênçãos infinitas espirituais. Há um depósito espiritual na sua conta, feito por Deus. E o convite de Deus para mim e para você é: vá lá e saque esse depósito. Não há uma vida diminutiva, pequena, uma vida assim, no qual tem que mendigar algum tipo de favor espiritual da parte de Deus. Sabe por quê, irmão? Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de toda a alegria. E Ele está dizendo por meio da sua palavra, o apóstolo Paulo está nos garantindo: nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo chega a dizer, Tiago diz: tem algum de vocês que tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá livremente. 1 João diz: se nós pedirmos de acordo com a vontade dEle, nós já temos o que dEle pedimos. Jesus disse: se alguém com a fé do tamanho de um grão de mostarda disser àquele monte, levante-se e seja lançado no mar, assim acontecerá. Você é rico. Posso não estar falando de dinheiro, você pode estar passando uma barra violenta, mas você é uma pessoa, um homem ou uma mulher agraciada celestialmente por alguém que hoje você pode chamar de Pai. Jesus se referiu a Deus em todos os momentos que esteve nessa terra como Deus meu, ou melhor, como Pai, como meu papai. Ele se aproximava e dizia Pai. Só que há um único momento que ele diz Deus meu, Senhor meu, na cruz do Calvário. E ele diz isso porque naquele momento ele estava levando o seu pecado, chamando a Deus de Deus meu, porque me desamparaste, para que hoje eu e você possamos chamar a Deus de papai. Deus vira as costas para Jesus, porque Ele virou o seu rosto para você. Deus esmagou Jesus na cruz do Calvário, para que Ele coloque em você a riqueza da parte dEle. Jesus vestiu uma coroa de espinhos, para que no final dessa vida, todo aquele que perseverar em Cristo, vista a coroa da vida. Deus tratou, irmão, Jesus na cruz do Calvário, como eu e você merecíamos ser tratados. Para que hoje, eu e você sejamos tratados como Cristo Jesus merecia. Ele é digno de tudo. Ele viveu uma vida sem pecado. Ele não errou. Ele não fez nada que desagradasse a Deus. Ele não olhou para uma mulher de forma impura. Ele viveu uma vida perfeita. E há uma dupla imputação na cruz. Os seus pecados, os meus e os seus pecados, são imputados a Jesus. E a justiça de Jesus é imputada sobre você, de forma que agora Deus te trata, se você está vestido com as roupas de Jesus, como se você nunca tivesse pecado. Miseráveis homens e mulheres que somos, que pecamos, erramos todos os dias, somos pecadores, mas ainda assim está escrito aqui, que o amor de Deus e a sua misericórdia duram para sempre. E Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados, porque Ele puniu o meu e o seu pecado nele mesmo, no seu Filho. E a Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus via o penoso, o seu penoso sacrifício, e via a recompensa do seu penoso trabalho.
Eu e você sendo resgatados das mãos do inferno, do diabo e desse mundo, para viver uma vida abundante nele. Paulo se coloca de joelhos e diz: por isso me coloco de joelhos. Por quê? Porque Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não há bênção espiritual retida para você. Amém? Não sei qual é a sua luta, sua dor, seu pecado, como anda a sua casa, mas não há bênção de Deus retida para os filhos de Deus, que Ele não possa conceder a todo aquele que se aproxima dEle com fé. E olha o que diz aí, Efésios 1 também, só que no verso 4. Nós lemos o 3, veja o 4. Efésios 1, 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. O que Paulo está dizendo aqui para nós, irmão, é: a conversa de Deus para com você não é de hoje. O assunto de Deus para com você que está sentado aqui nessa noite, não é: foi há 2 anos atrás que ele começou ali a me instigar, foi por meio de foi por meio disso, daquilo. O que Paulo está dizendo aqui, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha separado a mim e a você, para que nós servíssemos a Ele. Ele olhou para você não hoje, não ontem, não só quando você se converteu, Ele já tinha você, desenhado, entretecido, desde antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu, você não é um fruto do acaso. Você foi plenamente, lindamente, maravilhosamente desenhado por Ele. Desenhado por Deus para que você experimente hoje a boa obra que Ele tem para com você. Ele olhou para aquele lugarzinho ali e disse: aquele lugar é do Mateus, aquele lugar é do Douglas, aquele lugar ali onde pessoas vão se encontrar com a presença de Deus é do meu filho. E Ele não fez isso há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Ele fez isso desde antes da fundação do mundo. E você pode se perguntar: mas Ele sabia que eu iria pecar? Sabia ou não sabia? Sabia, gente. Ele não te criou e falou assim: nossa, dei mole, pecaram. O que fazer? Ele já te conhecia desde antes da fundação do mundo, sabia que eu e você iríamos pecar, mas mesmo assim, antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. A cruz que um dia me salvaria e te salvaria, porque o Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo. Os olhos de Deus estavam em você desde muito antes de você pensar em nascer. Os olhos de bondade de Deus para derramar a sua misericórdia estavam sobre você, sobre a sua família, sobre o seu futuro, 2024, 2025, 2026, até a eternidade. Todos eles estão escritos no seu livro. E você pode descansar na soberania desse Deus, que não somente te desenhou, mas te desenhou com um propósito lindo nessa terra. Ele te ama, irmão. Ele pensou em você desde antes da fundação do mundo, não porque Ele é carente. A Trindade não estava lá pensando e falando: tá chato aqui, né, só nós 3, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Vamos criar alguém aí para causar um problema? Vamos colocar um tanto de gente estúpida no mundo aí, que vai fazer um tanto de besteira, porque a gente está sem nada para fazer. Deus não é carente, irmão.
Ele não nos criou por carência, mas Ele nos criou por quê? Fluindo ali do amor do Deus Pai para com o Deus Filho, para com o Deus Espírito, dali, daquela comunhão de amor, eu e você nascemos. Porque o amor multiplica. O amor se expande. Em um ato de amor, Ele te criou. Em um ato de amor, Ele designou a sua existência hoje. Se você está nesse culto, hoje não é por acaso, porque estava chovendo, não deu para ir no show do Bruninho lá, não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. É porque Ele te ama, irmão. E Ele te atraiu, com cordas de amor. E digo mais, quantas vezes não é a própria dor que nos atrai a Ele? Você fala, essa dor foi mandada pelo diabo. Muitas vezes foi mandada por Deus, irmão. Porque Ele quebrou as suas pernas para que você possa se ajoelhar e reconhecer a sua necessidade dEle. Dor causada por Deus. Dor, Deus gera em nós uma necessidade dEle. Bendita é aquela dor que nos leva a confiar em Deus. Você pode olhar aí para a sua vida, quantos deslizes, quantos fracassos, talvez a morte de alguém, uma doença, que não te levaram para mais perto de Deus. Porque Ele veio para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Muitas vezes Ele cria fraqueza em nós. Ele permite que fraqueza te alcance. Talvez muitas vezes Ele permite que você não sinta aquela presença que você sentia, para que você passe a confiar nele ainda mais, mesmo não sentindo. Porque a gente não se baseia no que a gente sente ou não sente. A gente se baseia naquilo que está, escrito. Desde antes da fundação do mundo. Por isso, alicerce a sua vontade, os seus desejos, alicerce tudo que você tem na palavra de Deus, e você será bem-sucedido. Ele te desenhou desde antes da fundação do mundo. Está escrito aqui. Paulo está lá no capítulo 3 dizendo que ele se ajoelhava por algumas razões. Essas são algumas delas. Também está escrito lá no verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso aqui quer dizer, irmão, que eu e você antes estávamos aqui, nas mãos de Satanás, o príncipe desse mundo. 2 Coríntios 4, lá está escrito que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que eles não conheçam a glória de Deus. Esses éramos eu e você, entrelaçados ali nas mãos do diabo, naquela culpa horrorosa, sendo levados de um lado para o outro, com todo tipo de vento de doutrina, com demônios fazendo assim, te amassando de dia e de noite. Ou você não se lembra de onde Deus te tirou? Quantos de nós não éramos, saco de pancada de demônio? Aquela mulher lá que chega diante de Jesus, que tinha tido 7 espíritos expulsos dela, 7 espíritos malignos. Ela chega diante de Jesus, limpa os pés de Jesus ali. Ela faz tudo aquilo porque ela se lembrava de onde ela tinha sido tirada. Igreja Light, lembre-se de onde você foi tirado, dos seus pecados, do diabo. Você não é mais um escravo nem das suas vontades, nem do diabo, nem desse mundo, porque você foi redimido da maldição do pecado. Satanás não tem mais domínio sobre vocês, o maligno não o toca. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele te redimiu, Ele te tirou das mãos do diabo. Você era como se fosse ali uma marionetezinha nas mãos de Satanás. Ele foi lá e te arrancou com o braço forte. Ele te comprou, não com uma coisinha qualquer, mas com o próprio sangue. Ele te comprou com sangue. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão
dos nossos pecados. E no verso 13 está escrito: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Como garantia de que Ele de fato te salvou, você não é só mais escravo do diabo, você foi liberto das mãos do diabo, como Ele colocou o Espírito dele em você, irmão. O Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita dentro de todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o Espírito Santo é nosso Consolador. O Espírito Santo é o nosso guia. Ele é a nossa verdade, Ele é o próprio Deus, irmão. No seu banho, invoque o Espírito Santo. Você está ali no banheiro, invoque o Espírito Santo. Está no trabalho, seu cliente está virando a esquina ali, invoque o Espírito Santo. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. As coisas estão apertando, parece que Satanás está vindo contra você, ou melhor, ele sempre está vindo contra nós. Diga a ele: eu sou propriedade do Espírito. Ele te deu o Espírito como garantia. Aqui está escrito, quando você vai lá e vamos supor, você abastece no posto, você deixa uma garantia de que você vai voltar e vai pagar, caso você não tenha dinheiro na hora. Deixa ali uma garantia. O que aconteceu foi que Jesus deixou dentro de nós a garantia de que nós um dia seremos completamente salvos da presença do pecado desse mundo. E a garantia é o próprio Deus habitando dentro de nós. Existe um poder aí dentro de você, um fogo, uma unção do Espírito, que eu e você muitas vezes ainda não conhecemos, irmão. E o apóstolo Paulo está dizendo, nós fomos selados com esse Espírito. Hoje é a terça light profética. Quer algo mais profético que isso? Todo lugar onde Jesus é proclamado, ali é um ambiente profético. Ali os destinos, se destravam. E talvez nessa noite, por meio dessa palavra, se lembrando, você foi redimido da maldição do pecado. Você foi redimido das mãos de Satanás, ele te perdeu. Você morreu para si mesmo. Você foi crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo na carne, não a vivo mais sozinho, mas Cristo vive em mim. Ele te libertou, irmão, da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E boas notícias, ele foi pendurado em um madeiro em meu e em seu favor. Você está respirando? Respira aí um pouquinho. Inspira, expira. Está respirando? Está ou não está? Boas notícias. Ainda há chance para você. Ainda há chance de viver uma vida, superlativa, cheia do Espírito. Onde as pessoas olham para você e falam, existe algo diferente em você. E esse algo diferente não é porque você é mais cheirosinho, arrumadinho, alto, baixo, mas porque o Espírito do vivo Deus habita em você. E o poder que habita em você, o que está escrito aqui em Efésios 1, lá no verso 20, esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. O mesmo poder, preste atenção, irmão, o mesmo poder que tirou Jesus de dentre os mortos. A ressurreição é o atestado de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Esse mesmo poder que tirou Cristo dos mortos, esse poder foi tão forte, que está escrito que outros mortos ressuscitaram junto com ele. E algumas viúvas receberam seus maridos.
Esse mesmo poder inigualável da parte de Deus é o que Ele está dizendo que atua dentro de você, irmão. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Romanos 8 vai dizer: se o Espírito daquele que vivificou a Cristo dentre os mortos não o tirou de lá, como não nos dará também vida aos nossos corpos mortais? Existe aí uma doença, uma dor, uma luta dentro de você. Invoque o sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus está sobre mim, me redimiu da maldição da lei, me redimiu da maldição do pecado, da doença. E mais, o Espírito habita dentro de mim. Sabe qual Espírito habita dentro de você? O Espírito que tem no seu currículo criar o mundo e o universo em 7 dias. Quer um currículo melhor que esse? Eu não conheço. Mark Zuckerberg, Elon Musk. Bons currículos, não é não? Concorda comigo? Mandar foguete para a Lua, sei lá onde. Um grande currículo, né? Você gostaria de ter isso no seu currículo. Agora, o Deus do universo tem em seu currículo o que está escrito lá: no princípio era a terra sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Ele diz à sua doença: haja saúde, e há saúde. Ele diz a espíritos malignos: saiam, e eles saem. Ele não precisa falar nem em nome de Jesus, porque Ele é o próprio Jesus. E Ele te deu desse poder, Ele compartilhou com você o Paracletos, o Espírito de Deus. Nós temos que exercitar isso, irmãos. Temos que ser homens e mulheres de fé que exercitam. Está com uma doença, uma dificuldade, uma dor, o Espírito de Deus está te dizendo: ó, vamos batalhar. Vamos para a guerra. Declara as palavras de vida sobre você. O Salmo 103 está escrito: bendiga o Senhor a minha alma, é Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. São promessas e mais promessas. No capítulo 2, lá no verso 6, está escrito, no verso 4, 2:4, todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Pela graça, vocês são salvos. Acordou hoje de manhã? Graça. Não tomou uma bala perdida na cabeça? Graça. Teve o que comer? Graça. Tem pai, tem mãe vivo? Graça de Deus. Comeu um colchão duro, graça. Uma picanha, graça também. É graça, irmão. Nós estamos aqui respirando numa terça-feira. Você podia estar vindo para cá e um carro ter estraçalhado o seu carro, a sua condução, a sua moto. Mas boas notícias, você está aqui, ó, vivo. E isso aqui foi Deus quem te deu. Cada respirar, ó, quer lembrar da presença de Deus, faz assim o tempo inteiro, ó. Ele me deu mais um. Ele me deu mais um, porque o dia que acabar o seu tempo, ó. Enquanto isso, irmão, enquanto estamos aqui, vivamos a nossa vida de acordo com a graça de Deus que nos foi dada. Acordou, graça, comeu, graça, se vestiu, graça, andou, graça, e melhor de tudo, foi resgatado do império das trevas. Deus te salvou dos seus pecados, graça de Deus. Pela graça nós somos salvos, não por meio de obras para que ninguém se glorie, mas pelo grande amor com que Ele nos amou. Igreja Light, Ele te amou. Igreja Light, Ele te ama. E Igreja Light, Ele te amará eternamente. O amor de Deus é eterno. E a sua salvação não falhará. Sabe por quê? Porque é o nome dele que está em jogo. O apóstolo Paulo disse:
coloquei o meu depósito, entreguei lá o meu depósito nas mãos de Deus, porque eu estou certo de que Ele é capaz de guardar esse depósito até aquele dia. A sua salvação não falhará, porque é o nome dEle que está em jogo. Ele não coloca o seu nome para perder. Ele colocou a sua marca em você, dizendo: Mateus, a sua salvação não falhará, porque o meu nome jamais falhará. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, Ele estará comigo. Ele coloca para mim ali um banquete na frente dos meus inimigos, faz a minha cabeça transbordar com óleo, o meu cálice transborda. Ele é o seu Senhor. Entregue-se por completo a esse que é o Senhor da sua alma. E em Efésios 2, aqui no verso 6, ele continua dizendo, só estou passando alguns pontos aqui, do que Paulo estava orando por nós. Está escrito: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Mais uma vez, Igreja Light, você não é um povinho qualquer. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Você foi redimido das mãos do diabo. Você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você foi assentado com Cristo nos céus. Você está mais perto de Deus do que todo ser angelical, porque Ele te assentou com Ele ao lado do Senhor. Você não é um povinho qualquer. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Ele colocou o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dentro de você. Ele uniu aqui, Paulo vai continuar dizendo no capítulo 2, que Ele uniu judeus e gentios, e derramou do seu Espírito sobre cada um de nós. E irmão, o Espírito dele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Queria te chamar a abrir aí novamente. Nós começamos com o capítulo 3, no verso 14. Abra lá novamente, 3,14. Obrigado, irmão. Até agora nós vimos que Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que você foi escolhido nele desde antes da fundação do mundo. O papo de Deus para com você é antigo, não é de agora. Vimos também que Ele te selou, Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Vimos também que esse Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Vimos também que Ele te assentou lá nas regiões celestiais ao lado de Cristo. Vimos que Ele te arrancou das mãos do diabo. E olha o que Paulo fala aqui em Efésios 3, 14. Por essa razão, e tantas outras coisas que ele já apresentou, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E o apóstolo Paulo diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Irmão, Deus quer derramar poder sobre a sua vida. Atos 1 está escrito: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E quando esse Espírito desceu, Pedro, que era um covarde, um iletrado, ele tinha negado Jesus por 3 vezes, o Espírito desce. E quando ele se levanta, ele prega e uma multidão de 3.000 pessoas se convertem. Porque o Espírito passou a habitar nele com poder. Deus quer me revestir,
te revestir de poder nessa noite, irmão. O poder de Deus, aquele que rompe barreiras. 2 Coríntios está escrito: as armas com as quais lutamos não são carnais, não são espingarda, bazuca. Aquele que vive pela espada também morrerá. Mas as nossas armas são espirituais. Nós destruímos sofismas, fortalezas, toda barreira do inimigo que se levanta contra nós. Nós vamos contra elas com oração, jejum, ação de graças, louvor a Deus. E Paulo continua dizendo: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Irmão, Deus possui atributos comunicáveis e não comunicáveis. O que isso quer dizer? Que os atributos de Deus incomunicáveis são aqueles que somente Ele tem. São esses: autoexistência, Deus é autoexistente. Deus é o único eterno. Deus é o único onisciente, onipotente. Esses atributos Ele não comunicou ao ser humano. Ou tem alguém onipresente aqui? Esses atributos Ele não comunicou a nós. Mas existem atributos de Deus que Ele comunica a nós: a bondade dEle, a misericórdia, o favor. Vários atributos da parte de Deus. Quando Paulo está dizendo aqui da glória de Deus, ele está dizendo de todos esses atributos somados e elevados à máxima potência. E olha o que ele está dizendo, olha a ousadia de Paulo. Paulo está orando para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus é algo assim que a gente não consegue nem explicar. Mas Paulo está dizendo: é possível por meio da oração. É possível por meio do clamor. E Paulo está orando pelas nossas vidas, pedindo que nós não sejamos somente plenos, nem somente felizes, nem alegres, mas completamente cheios de toda a plenitude de Deus. Você quer ser cheio da plenitude de Deus? Essa oração parece ousada demais. Como eu vou ser cheio de toda a plenitude de Deus? Como assim? E o apóstolo Paulo termina dizendo, no capítulo 3, está achando essa oração ousada demais? Está achando que é muito difícil pedir isso para Deus? Olha o que ele termina dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Não há oração que Deus não seja capaz de responder. O apóstolo Paulo está orando, dizendo, para que todos nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 1. Vocês foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mais um pouquinho adiante, vocês foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis em sua presença. Um pouquinho depois, vocês foram redimidos da maldição, da lei, do pecado e do diabo. Ele te arrancou das mãos do diabo. Depois, Ele colocou o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dentro de você. Depois, Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. E Paulo está dizendo aqui agora: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, para que conheçam o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Irmão, o
que eu estou te dizendo aqui é: existe mais para nós. Existe uma vida superlativa, cheia do Espírito Santo, livre das garras do diabo. Não sei qual é a luta, a dor, a enfermidade na sua casa, ou no seu corpo, nos seus filhos, na sua esposa. Não sei pelo que você está passando, mas eu sei, nós somos o povo do livro. Nós não somos o povo dos nossos sentimentos, guiados por aquilo que nós pensamos, pelo que os filósofos dizem, porque a Bíblia também vai dizer que Deus tornou a sabedoria desse mundo, loucura. Nenhum dos sábios dessa era o entendeu, porque Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma história lá, para nós encerrarmos, se a banda quiser subir. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, você não precisa abrir. Queria te convidar a nós cantarmos essa canção, que fala que Ele é invencível, inigualável, que o nome de Jesus é poderoso. E essa história lá de 2 Crônicas 20 diz que um exército enorme, está escrito, depois disso, Moabitas, Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá, um rei de Judá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está chegando, já está em Hazazon Tamar. Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Aqui Josafá faz uma oração enorme a Deus e diz: Deus, lembre-se da sua promessa. Uma dica para nós: a oração mais eficaz é a oração lembrando a Deus das suas promessas, dizendo: Deus, o Senhor disse que o justo não passaria por necessidade, não ficaria desamparado. O Senhor disse que me encheria de toda a plenitude de Deus. E Josafá está ali desesperado, lembrando a Deus de tudo que ele havia prometido, de que não permitiria que aquele povo, um exército enorme, estava vindo para destruí-lo. E de repente, está escrito: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Amanhã desçam contra eles, se apresentem, eis que virão na subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coeritas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus dos exércitos, em alta voz. Agora preste atenção nisso aqui. Deus disse ao povo: não se apavorem, não desanimem, não fiquem com medo, porque a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. E a ordem que Deus dá é: enviem os levitas para irem à frente. Que ideia, né? Assim, tem um exército vindo, manda a banda aí na frente.
A banda vai na frente. Tinha um exército vindo para destruir o povo. E ele diz: mande a banda à frente. Mande os levitas adorarem, louvarem. E olha o que está escrito. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois massacraram os homens de Seir, destruindo uns aos outros. Os inimigos de Josafá, quando o povo veio e começou a cantar: Ele é invencível, o Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória, Deus é bom eternamente. Os inimigos se destruíram, irmão, e o povo não precisou levantar uma espada. O convite de Deus para você nessa noite é: lembre-se de Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3. Sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E enquanto nós cantamos aqui que o nome de Jesus é invencível, inigualável, inabalável, creia que Ele vai à sua frente lutando as suas guerras. Queria te convidar, fica de pé no seu lugar. Vamos adorar esse Deus. Lembre-se da batalha, mas além da batalha, coloque os seus olhos no Senhor. Confie no Senhor, ó Igreja Light. Levante suas mãos, vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Diga a Ele o quanto Ele é digno, santo, e veja Ele dissipando os seus inimigos como pó, como pó, como pó.